Olá pessoal, há poucos dias eu tive aqui manuseando o Blender e tentando entender como é que eu poderia gerar um efeito bem mais interessante usando o Quick Explode. E é isso que eu vou demonstrar aqui a partir desse tutorial. Para poder começar o experimento, nós vamos vir aqui em Add na parte superior e na opção Mesh nós vamos usar aqui a Icosphere. É a nossa esfera icosaédrica. Eu vou aproximar, eu vou abrir as propriedades e aqui na opção de Subdivisions eu vou deixar o fator em 5 para dar mais esfericidade aí na nossa malha. Se vocês olharem aqui pelo modo Edit Mode, eu trouxe aqui uma condição bem mais complexa do que estava antes. Bem, na Object Mode, se eu voltar ao painel aqui de animação, percebam que eu não tenho nenhuma animação aí aplicada junto ao objeto. E o que eu vou fazer é determinar para esse objeto um efeito de explosão rápido que vai me permitir fazer com que essa malha ela seja despedaçada aqui em determinado ponto na área espacial. Então eu preciso definir aqui na timeline qual é o frame que eu quero que comece esse tipo de simulação. Então eu quero que ele comece no frame 80. Então eu clico aqui, ó, seleciono o frame 80. Eu vou vir aqui em Object, no Header, que é o cabeçalho da 3D View, e vou selecionar a opção Quick Effects, que são os efeitos rápidos. Vou aplicar nele o Quick Explode. Sem mexer no objeto, inicialmente ele já vai trazer aqui uma opção de configurações que vocês podem movimentá-la inicialmente. No momento que vocês mexerem no objeto, essa propriedade some. Então é mais fácil a gente vir aqui no editor de propriedades, clicar nos efeitos de partículas. É aqui que nós temos como manusear independente dessa opção aqui. Então percebam que quando eu voltar aqui a animação e der o player, do frame 1 ao 79 o objeto fica estático. No frame 80, de repente, ele explode e os fagulhos e os fragmentos caem. Por que eles estão caindo? Porque existe uma gravidade dentro do efeito aplicado. Essa gravidade pode ser exclusa se a gente vier aqui embaixo na opção chamada Field Weights. Basta a gente abrir, onde tem a opção Gravity, a gente colocar o fator em 0. Se dermos novamente, vocês vão ver que agora eles não caem, eles flutuam junto à área. Mas eles vão flutuar e somem. Por que somem? Porque nas configurações de partículas do efeito aplicado, está dizendo que o tempo de vida dessas partículas é de apenas 50 frames. Ou seja, como elas são emitidas no frame 80, elas vão sumir no frame 130. Então, para poder aumentar esse tempo, até o final da nossa timeline aqui, inicial que o Blender coloca, nós vamos usar 170. E vamos dar o Enter. Se dermos a animação, vocês vão ter aí ó, a condição de ver ó, a explosão e vai ficar até o final da nossa timeline. Outro detalhe aqui também é que os fragmentos ocasionados no efeito são fragmentos que têm uma certa quantidade, porque aqui em Number, em Emission, na propriedade de partículas, está dizendo que eu estou usando aqui 100 fragmentos no efeito. Para eu aumentar esses fragmentos, eu posso usar aqui, vou deixar 1000. Dar um Enter. Se eu voltar à animação, vocês vão perceber que os fragmentos agora são em quantidades de 1000 e são bem menores do que os fragmentos anteriores. Então até aí eu consigo gerar um efeito interessante de explosão. Quanto maior essa quantidade, melhor o número de fragmentos que irão acontecer no efeito. Mas eu quero agora fazer com que essa malha também ela gere um outro sistema de partículas e que utilizará um objeto como referência dessas partículas para fazer uma explosão em sequência. Como que isso vai acontecer? Bem, eu preciso aplicar nesse objeto um outro sistema. Veja que o próprio efeito Quick Effect já coloca um Particle Settings aplicado junto ao objeto. Então eu preciso vir aqui, clicar no sinal de mais e eu crio um novo sistema de partículas junto à malha desse objeto. O que isso quer dizer? Ele vai explodir devido ao Quick Explode, mas também vai emitir partículas, ó, por causa desse segundo sistema que eu adicionei. Mas eu não quero que essas partículas elas caiam, então eu vou lá nas configurações, no Field Weights, eu zero também a gravidade. Então, em vez de cair, vai acontecer a mesma coisa, elas vão ficar flutuando e vão sumir por alguns segundos. Então, eu volto nas configurações desse segundo sistema e vou aumentar o tempo para que esse tempo seja também ó, de 170. Mas eu quero que elas comecem do frame 80. Então eu vou definir aqui ó, que eu quero que elas iniciem em 80 e finalizem-se no frame, vou deixá-la aqui em 100. Quando eu der o player,
As partículas vão ser geradas e elas são geradas com uma velocidade mais lenta do que o efeito Quick Explode. Então, para poder aumentar a velocidade dessas partículas desse segundo sistema, eu vou vir aqui na opção Velocity e aqui em Normal eu vou deixar o fator como 3. Voltando agora à animação, vocês vão ver que o impulso de saída dessas partículas do segundo sistema vão ser gerados de forma maior. Tá aí. Pronto. Mas agora eu preciso estabelecer a condição de fazer com que essas partículas geradas tenham um objeto de referência para criar o efeito que eu preciso. Então o que eu vou fazer é voltar aqui para o frame 0, vou ocultar por enquanto essa esfera aqui, clicando no olhinho, e vou adicionar uma nova Icosphere. Adicionei, ela está preservando aquela mesma subdivisão que eu fiz anteriormente, eu não quero, eu vou abrir as propriedades e vou deixá-la só com 1. Ela cria uma forma aqui mais áspera. E vou trazer, clicando no Move, esse objeto para cá, para esse canto. Ele vai ser um objeto de referência para o efeito que eu preciso. Eu vou dar o S de escala só para diminuí-lo um pouco. E o que eu vou fazer agora é nada mais, nada menos que voltar o antigo objeto aqui, clicando no olhinho dele novamente. E vamos, com essas propriedades do segundo sistema aplicado a essa malha, em vez de renderizar o que vocês estão vendo aí, que são partículas em formas de halo, nós vamos substituir essas partículas aqui, halo, por esse objeto como referência. Como? Nas propriedades do segundo sistema, nós vamos usar aqui a opção chamada Render. Nós vamos abri-la e vejam que aqui eu estou utilizando quem? O halo como renderizador dessas partículas que estão aparecendo. Eu não quero. Eu quero usar o objeto. Quem é o objeto? Nós vamos correr um pouquinho mais embaixo. Temos que determinar aqui em objeto quem é o objeto de referência aqui. Então, em Instance Object, nós vamos clicar no conta-gotas e vamos selecionar a nossa Icosphere. Está muito pequenininho, então nós podemos voltar aqui em cima, onde tem o Render As, em Scale a gente aumentar um pouquinho essas partículas, vamos deixar desse tamanho. Até aí eu já fiz o básico, gerei a explosão e gerei um sistema de partículas ao mesmo tempo, essas partículas explodindo. Como é que eu faço agora para fazer com que também essas partículas geradas a partir do frame 80 tenham uma explosão em sequência? É bem simples, pessoal. Nós vamos selecionar o objeto, que é referência, e definir que nós queremos a partir do frame quem? 82, que ele exploda. Então, selecionamos o Quick Effects, vamos usar o mesmo tipo, chamado Quick Explode. Pronto. Se dermos agora o Player novamente, o efeito, além de gerar a explosão da malha, vai gerar também a explosão das submalhas. Lembrando a vocês que esses objetos aqui estão caindo porque nós precisamos tirar a gravidade dele, nesse sistema que foi criado com o novo Quick Explode. Então, para não ter que ficar toda hora controlando um por um lá embaixo, o mais prático é nós clicarmos aqui nessa opção chamada Scene Properties e tirarmos o efeito de gravidade total da área de trabalho. Dando play, temos a primeira explosão da malha e a segunda explosão dos objetos de referência. Eles vão ter um tempo de vida útil, então selecionando o objeto, nós temos que voltar em partículas e informar que ele vai até o último frame, dando lifetime como 170, para que esses fragmentos fiquem visíveis até o final da renderização. E temos aí um efeito interessante de explosão acontecendo. Algo interessante que eu possa fazer aqui agora é determinar materiais para dar um efeito aqui bem legal no nosso processo. Então o que é que eu faço? Eu clico no modo, que é o modo renderizado. Como eu ocultei a luz, eu vou trazê-la de volta e também ocultei a câmera. Eu posso selecionar cada objeto desse aqui, do efeito, e aplicar nele um material propício. Então, se eu clicar aqui em material na esfera maior, veja que ele já cria um material aqui chamado Explode Fade. O que é que eu posso fazer, pessoal? Na opção Surface,
Ele está utilizando aqui um efeito Mix Shader, eu não quero. Eu quero utilizar aqui, nesse efeito, o Emission, ele vai emitir. E eu quero que seja uma cor amarela. Eu vou dar uma força aqui nessa emissão, vou deixá-la aqui como se fosse... Vou deixar em 3. Eu vou selecionar agora o objeto, que é o objeto de referência do segundo sistema de partículas da malha. Então, ele está também com uma surface do tipo Mix Shader. Então, o que é que eu faço? Eu mudo para Emission também. Vou utilizar aqui uma cor mais para o laranja e o vermelho. E vou deixar o Strength em 3. Eu posso agora utilizar um artifício aqui de usar um plano de fundo bem escuro. Eu clico em Word e onde eu tenho Color, eu vou clicar no seletor de cores e vou baixar essa tarde para escurecer bastante esse fundo no efeito. Vou voltar minha atenção aqui para o editor de renderização, que é a TVzinha, tá? E vou ativar a opção Bloom. Veja que eu causo uma intensidade aqui no brilho. Para aumentar essa intensidade, eu vou abrir as configurações de Bloom e vou aumentar o Intensity para dar mais brilho aqui no efeito. Se eu der animação agora, eu vou ativar a vista pela câmera. Eu estou vendo somente esse objeto aqui no efeito. Dando play. Eu tenho um efeito de sequência aqui muito interessante de explosão utilizando esse recurso. Afastando um pouco mais, vai trazer um efeito mais interessante aqui sobre o nosso experimento. Esse objeto aqui eu posso colocá-lo fora da área e eu posso diminuir um pouco mais essa intensidade aqui para não ficar tão intensa como está, voltar a animação novamente, dar o player e tem um efeito aqui que eu posso gerar de um fragmento bem mais interessante com Quick Explode. Fica aí a dica, até o próximo tutorial.